o custo de uma recuperação judicial é, na ponta do lápis, zero. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo do tema recuperação judicial. Veja a minha frase inaugural. O custo de uma recuperação judicial do ponto de vista do seu cliente é, na ponta da caneta ou na ponta do lápis, zero. Eu vou explicar essa afirmação e vou convencê-la até o final desse vídeo que esta é a mais pura verdade que se pode afirmar sobre o processo de recuperação judicial. E assim, se você quer compreender mesmo isso, se está gostando da forma que eu abordo recuperação judicial, que eu abordo temas afetos, a estratégias de soerguimento, pause o vídeo, inscreva-se nesse canal, me envie um comentário, curta esse vídeo também, que eu produzo esse conteúdo com muito carinho, pensando na sua atuação como advogado, como advogada, nesse nicho muito particular do direito, tá bem? Então pausa, curte, se inscreve, comenta algo para mim, me escreve alguma coisa e volta para cá. Olha só, o custo de uma recuperação judicial na perspectiva do cliente, do seu cliente, é de fato zero. E eu vou dar um exemplo que vai tornar essa discussão simplesmente evidente. Ou melhor, essa afirmativa simplesmente evidente. Imagine uma empresa com uma dívida de 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões de dívidas com instituições financeiras, com credores trabalhistas e com fornecedores. Além disso, ela possui 2 milhões de passivo tributário, que você vai incluir aí uma dívida total de 7 milhões de reais. Tá bem? Veja só, qual é o custo dessa recuperação judicial do ponto de vista de um início de leitura? Bom, a recuperação judicial, você sabe, o valor da causa exclui os créditos extraconcursais, portanto, o valor da causa dessa recuperação judicial, 5 milhões. Nós estamos diante de créditos concursais de 5 milhões. Marcelo, o que é crédito concursal, crédito extraconcursal? Eu explico em outro momento. Em resumo, créditos que se submetem ao procedimento previsto na Lei 11.101 e créditos que não se submetem. 5 milhões são os créditos que se submetem, portanto, é o valor da causa que você vai apontar na petição inicial, tá bem? 5 milhões de dívidas trabalhistas, bancárias com fornecedores. Bom, custas judiciais. No Rio Grande do Sul, eu fiz o levantamento, nós estamos diante de 40 a 50 mil reais de custas. Anota no papel, 45 mil reais de custas. Honorários do administrador judicial, vamos indicar que é de 1 a 5%, vamos indicar 2,5%, porque a gente quer tratar bem o administrador judicial. O administrador judicial é um player fundamental do processo, 2,5%. 2,5% de 5 milhões, vamos lá, 250 mil. Então, 250 mil do administrador judicial mais custas judiciais de 45 mil, vamos arredondar aí para 300 mil reais administrador judicial e custas processuais. Vamos imaginar que o advogado se empolgou e cobrou 10%. A gente sabe que de 10% a 15% de honorários é a tônica desses processos. O advogado quis cobrar um pouquinho menos para fechar o contrato, cobrou 10% de 5 milhões. Então, 500 mil honorários do advogado. 500 mil mais 300 mil. Em tese, as custas desse processo, as custas desse processo girariam em torno de 800 mil reais, tá bem? Você calculou isso comigo, daqui a pouco a gente pensa em valores um pouquinho superiores, daqui a pouco em valores um pouquinho inferiores, mas gira em torno de 800 mil reais. Então, uma dívida de 7 milhões tem o custo de administração de 800 mil reais. Razoável. Vai um pouquinho além, vai um pouquinho aquém, mas esse exemplo, nesses termos, fica muito bem para a gente imaginar. Tá bom? Agora imagina o seguinte. Essa empresa, ela tem 2 milhões inscritos na dívida ativa e 5 milhões, nos quais uma boa parte já foi ajuizada. Então, se tem execuções trabalhistas em andamento, se tem execuções de instituições financeiras em andamento e, eventualmente, algum fornecedor também já protestou e já pretende buscar o seu crédito. Tá bom? Não é razoável, ou melhor, não é praxe que empresas com dívidas desse porte não tenham nenhuma execução distribuída.
Então nós estamos diante de algumas execuções distribuídas e vamos ser econômico, nisso. Vamos imaginar que desses 5 milhões de dívidas que se submetem à recuperação judicial, nós temos aí 2,5 milhões já distribuídos. Então, quer ser mais querido com a empresa? Vamos colocar 2 milhões de execuções em curso. Meu caro colega, o cliente tem 2 milhões em dívidas já ajuizadas e com execuções em andamento, tá bem? Essa é a realidade. Mas esse cliente sabe que mais tempo, menos tempo, visto nós já tivemos o vencimento desses 5 milhões, mais tempo, menos tempo, outros 3 milhões serão distribuídos. O cliente sabe disso. Ele sabe disso. Se ele não sabe, é a notícia que você tem que dar para ele. Vê bem, ele tem duas opções. Uma, não ingressar em recuperação judicial e buscar a renegociação dessas dívidas. A renegociação dessas dívidas, em regra, é muito difícil, porque os credores querem, a todo custo, buscar a satisfação do seu crédito com as execuções, mas ele pode tentar a negociação. Agora, de outro lado, ele pode ingressar com pedido de recuperação judicial. Vamos pensar do ponto de vista do custo do benefício de um cenário ou de outro. Do ponto de vista negocial, sem ingresso em recuperação judicial, qualquer execução que tenha o seu devido e regular prosseguimento pode afetar o caixa da empresa. Então, desses 2 milhões ajuizados, basta uma execução de 400 mil que o caixa da empresa é gravemente afetado. Gravemente afetado significa bloqueio de valores, impossibilidade de pagamento dos fornecedores, impossibilidade de pagamento da folha. E, meu caro colega, se você ainda não trabalha nesse nicho do direito, acredite, isso acontece diariamente. E o empresário se vê do dia para a noite sem poder manejar o seu caixa, o que significa, do ponto de vista da operação, uma tragédia. Uma tragédia. Tá bem? Então, desses 2 milhões ele vai buscar negociação, vai buscar meios de, por exemplo, promover uma mediação judicial, pedir uma audiência de mediação nos processos de execução e tentar encontrar um meio compatível com a realidade econômica da empresa, um meio de negociação. De outro lado, ele tem a possibilidade da recuperação judicial. Agora, vamos pensar na recuperação judicial. Os custos eu coloquei lá em cima. 800 mil reais. Vamos pensar na recuperação judicial. Vamos imaginar que ele ingressa com pedido de recuperação judicial. No pedido, qual é o custo que ele vai ter? Qual é o investimento inicial? Ele vai ter, nessa recuperação, um investimento das custas processuais, o investimento do administrador judicial e o investimento dos honorários advocatícios. Mas, na distribuição da petição inicial, não vencerão todas essas dívidas. Ele não terá que arcar com 250 mil para o administrador judicial, com 45 mil de custos judiciais e com, quiçá, 500 mil reais com o advogado. O que vai acontecer é que, do ponto de vista das custas judiciais, conforme o cenário de dificuldades, o advogado pode pedir assistência judiciária gratuita. Ele pode. É um pedido lícito. Se o juiz vai deferir ou não é outra conversa, mas é um pedido lícito. Também, se o cenário com relação ao caixa for verdadeiramente grave, talvez o Poder Judiciário olhe com carinho esse pedido. Difícil. E conversando com você, advogado, que pretende trabalhar com recuperação judicial, não venda ilusões a seu cliente. Não diga que você garante assistência judiciária gratuita em um processo dessa envergadura. O que você vai fazer é conversar com o juiz e, eventualmente, conseguir construir aí esse cenário de crise. Então, difícil. Agora, não é difícil, anotem aí, não é difícil pedir o parcelamento dessas custas. Parcelamento, por exemplo, em 6 ou 8 vezes. Agora, corta para mim, 45 mil reais divididos em 6 vezes. Nós estamos falando em parcelas de 8, de 9 mil reais. Então, claro, depende do parcelamento, mas vamos colocar 8 mil reais, tá bom? Esse é o primeiro valor que o seu cliente vai desembolsar. Veja bem, tem 2 milhões
de execuções distribuídas. Tá? Em execuções distribuídas. Um bloqueio judicial inviabiliza a operação. Então, o custo judicial para ele ingressar, Marcelo, você está falando R$8.000? Exato. Mas você pode legitimamente requerer ao juízo que determine o recolhimento das custas ao final, em razão deste cenário de dificuldades. Não foi em um ou em dois processos de recuperação judicial que eu verifiquei o deferimento desse pedido. Então, requer alternativamente, em face das dificuldades prementes e imediatas, o deferimento do pagamento das custas ao final do procedimento, problema algum. Ou seja, do ponto de vista das custas judiciais, é possível alcançar as custas ao final. E ao final é quanto tempo? Bom, 3, 4, 5 anos. Vamos lá, honorários do administrador judicial. Meu caro colega, com relação aos honorários do administrador judicial, certo é que ele não receberá esse valor com o primeiro ato, com a nomeação. Na realidade, com a nomeação, o juízo, por vezes, determina o arbitramento provisório de um valor mensal, e esse valor é baixo, 1, 2 ou 3 salários mínimos, ou o juízo já determina um percentual, vamos imaginar esses 2,5%, parcelado em 36, 24, 36 ou 48 meses. Todas estas questões com relação à administração judicial são passíveis de negociação. Por quê? Porque o administrador judicial ele pretende ver o soerguimento do agente econômico. O administrador judicial ele deve ter uma maleabilidade para discutir os seus honorários de acordo com as condições objetivas do caixa da empresa. E isso quer dizer que esses 250 mil podem ser parcelados no mínimo em 36 meses. No mínimo. E isso significa que você pagará esses 250 mil diluído na operação. Nós estamos falando de 5 a 7 mil reais mês, para que fique bem claro quais são os termos do nosso diálogo, tá bem? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou menos isso. E do ponto de vista do advogado que contratou a recuperação judicial com honorários de 10%, que pareceu ao cliente desavisado um valor relativamente expressivo, mas não é, esse advogado não vai cobrar 500 mil reais para ingressar com o pedido de recuperação judicial. Ele vai cobrar uma fração disso. E fração disso significa de 10% a 20%. Ou seja, para construir a petição inicial e estruturar o conjunto de documentação, que não é nada simples, que a empresa disponibiliza, e alcançar a suspensão de todas as execuções, o advogado vai cobrar de 50 a 100 mil reais. Vamos colocar 75 mil reais. O que eu estou querendo lhe dizer é que, para ingressar com o pedido de recuperação judicial, o cliente vai despender, no máximo, 90 mil reais. Agora, se o cliente está com muita dificuldade, não há problema algum em o advogado, com bom senso, reduzir esse percentual e cobrar, por exemplo, 50 mil reais. Eu me refiro ao percentual de ingresso. Então, o advogado cobraria 50 mil reais, que é um valor justo, mais os dois valores que eu mencionei, custos processuais, 8 mil reais mensais, ou ao final, o administrador judicial vai receber a partir do segundo ou terceiro mês, e isso quer dizer que com 60, 65 mil reais, em uma dívida de 7 milhões, você alcança o deferimento do processamento da recuperação judicial. Marcelo, e o advogado vai ser pago como? Também com parcelas mensais até se alcançar o valor contratado de 500 mil reais. Tudo bem, Marcelo, já estou convencido que vale a pena nessas execuções que envolvem valores em torno de 2 milhões, um bloqueio judicial de 200 mil reais, de 300 mil reais, já torna mais convidativa a recuperação judicial. Então, olha só, 2 milhões ajuizados, você investir 60, 70 mil reais e suspender os 5 milhões, é ou não é uma decisão inteligente? Existe ou não existe uma
assimetria entre os ganhos dessa decisão e as perdas. Então, se você é inteligente, eu aposto na sua inteligência, você já percebeu que para o cliente é simplesmente uma decisão óbvia. Não existe alternativa mais inteligente do que o ingresso em recuperação judicial. Mas, eu lhe disse no início desse vídeo que o custo de uma recuperação judicial na ponta do lápis era 0 para o seu cliente. E eu vou explicar por quê. Se você visitar os planos de recuperação judicial Brasil afora, você vai ver que o custo realmente ele é 0 ou ele é positivo para a empresa. Dando o exemplo dos dados do Observatório de Insolvência da PUC de São Paulo, você vai perceber que o que eu estou falando aqui é quase uma obviedade. Os dados do Observatório de Insolvência da PUC de São Paulo com relação às condições de pagamento apresentados pela recuperanda denotam um deságio de 70% do crédito trabalhista, do crédito com garantia real 42%. Então, o crédito com garantia real 42%, o crédito quirografário 70%. E a média de pagamento em 9 anos. Em 9 anos. Ou seja, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, após 1 ou 2 anos de suspensão de todas as execuções, após esse primeiro período de fôlego, com a suspensão de todas as execuções, o pagamento em 9 anos com deságio de 70%, esse é o crédito quirografário. O pagamento em 9 anos com deságio de 42%, esse é o crédito com garantia real. Agora, para o custo da recuperação judicial ficar em 0, basta, meu caro colega, 15% de deságio dos créditos que submetem ao plano de recuperação judicial. Marcelo, eu não entendi. Me explica melhor esses números, porque eu estou aqui viajando, estou te ouvindo, mas estou fazendo outra coisa. Então, cara, para de fazer o que você está fazendo e olha para mim aqui. Minha querida colega, preste atenção aqui, um minutinho. Se você aprovar um plano de recuperação judicial com 15% de deságio, em uma dívida de 5 milhões, nós estamos falando em 750 mil reais, que o seu cliente pagará a menos aos credores. Esses 750 mil reais envolvem todos os custos que eu acabei de desenhar. Por isso que um processo de recuperação judicial tem para o cliente custo 0. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nenhuma recuperação judicial apresenta deságios de apenas 5%. Eu vou repetir, nenhuma recuperação judicial apresenta deságio apenas de 15%. Qualquer deságio envolve percentuais de 30%, 40%, 50%. Agora faz o seguinte, inclua aí um deságio de 30%. Nós estamos falando de uma economia matemática de 1,5 milhão de reais. Nós estamos falando de uma economia direta de 750 mil reais se as custas processuais que envolvem despesas com processo, administrador judicial e advogado estiverem na ordem de 750 mil reais. Na realidade, nós combinamos no início dessa conversa que as custas totais seriam de 800 mil reais. Então, olha só, 30% de deságio significa uma economia financeira de 700 mil reais e uma recuperação judicial relativamente pequena, uma recuperação judicial de 5 milhões. Marcelo, sobre passivo fiscal. Bom, outra conversa, mas a transação tributária prevista para empresas em recuperação judicial é simplesmente incomparável com as outras formas de repactuação do passivo tributário. Apenas para dar um número, 10 anos com o deságio de até 70% no que diz respeito a juros, multa, atualização. É por essas razões que eu tenho coragem de produzir um vídeo explicando para você pormenorizadamente as razões para as quais eu afirmo que as custas, o total de custos de um processo de recuperação judicial para o seu cliente na ponta do lápis é sim 0. E agora, se você quer trabalhar com recuperação judicial, acompanhe meus vídeos.
Deixa eu lhe pedir um favor. Inscreva-se no meu canal, faça um comentário sobre o que eu acabei de expor e se você pretende ingressar nesse nicho particular do direito, você deve conhecer a proposta do treinamento avançado em recuperação judicial 2.0. Eu estou muito encantado com essa proposta porque eu gravei há pouco. Está todo atualizado e eu tenho certeza que se você conhecer a proposta, vai se interessar também por trabalhar nessa área e ser muito bem remunerado para isso. Você viu que no próprio exemplo aqui desse diálogo, os honorários não são desprezíveis. Qual processo de recuperação judicial envolve honorários iniciais nos patamares que eu aqui mencionei? Bom, espero que você tenha gostado dessa conversa, tanto quanto eu. Sucesso e em frente.